Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Dedicamos esta edição a histórias de pessoas com deficiência que inspiram outras pessoas com deficiência. Pessoas que venceram barreiras e ganharam independência vivendo com deficiência. Segundo o censo de 2017, existem em Moçambique 727.620 pessoas com deficiência. Deste universo, 105.529 têm dificuldade de locomoção. Jennifer Edson faz parte desta estatística. Ela adquiriu a deficiência físico-motora aos 2 anos de idade. Devido à sua condição física, a sua vida foi marcada por desafios, mas nada melhor que a força de vontade para fazer dela uma mulher independente e inspiradora. Veja esta história. Jennifer Edson adquiriu a deficiência físico-motora depois de lhe ter sido administrada uma vacina contra a polio. Ela tinha 2 anos de idade. E segundo meus pais, eu tinha 2 anos. Então houve uma campanha para levar-se as crianças para apanhar a vacina contra a polio. E nesta campanha, a minha mãe levou-me para ir apanhar esta vacina, na qual acabou me deixando com esta deficiência. E assim fiquei um pouco chocado. Tentei andar atrás, saber como é que pode fazer. E agora os de saúde já estavam a me ajudar também na questão de me indicar como é que pode fazer. Vi que o pé está a se encher. Eu fui de novo no hospital, porque aquilo ali foi vacinado, teve paralisia infantil. Então o médico disse para eu levar transferência para o Hospital Central. Fui no Hospital Central, fiz treinos. Ela treinava 3 vezes por semana. Ia com ela. Pronto. Depois, quando eu andava com ela a ir treinar, punha nas costas, eu ia a pé, saía de Espamanino para o Hospital Central a pé. Porque naquela época eu não sabia de que onde que se sobe chapa para o hospital, desce aonde. Eu ia a pé, voltar com a pé. Até que tive grávida da segunda filha. Fazia isso, eu nenecava ela, pegar a minha filha, essa nova, à frente, ir. Pronto, é o que aconteceu. Tal como de qualquer outra criança com deficiência, a infância de Jennifer não foi fácil. Foi marcada por um misto de acontecimentos entre bons e maus. Jennifer revela que as pessoas acreditavam que se podia adquirir a deficiência pela simples interação com uma pessoa com deficiência. Como dizia, eu vivia num bairro onde as casas eram quase do mesmo ciclo, uma comunidade, né? Então lá todas as crianças saíam para brincar no mesmo sítio. Mas eu, por ser uma criança com deficiência, as mães dessas crianças não deixavam aquelas crianças brincarem comigo. E às vezes as próprias mães mandavam aquelas crianças para me bater, sempre que eu saía lá. Mas por ser criança eu sempre saía, porque eu queria estar a brincar com outras crianças. As barreiras para Jennifer passaram da comunidade para a escola. Ela lembra que começou a frequentar o ensino primário 1 ano mais tarde, tudo porque as escolas não estavam preparadas para receber alunos com deficiência. A escola, eu me lembro que no ano que devia entrar na escola, não conseguia entrar. Meu pai girou comigo em várias escolas, até Catembe nós fomos. Tudo para tentar me integrar numa escola. Então, até comecei lá em Catembe. Eu sempre ia com o senhor da igreja de barco. Ele trabalhava perto de uma escola, não sei como é que se chama essa escola. Então íamos lá
frequentei por uns dias, até peguei um ânimo com aquilo, porque eu queria ir à escola. Então, o que acontece é que lá era distante. E eu sempre ia à escola quando ele fosse ao trabalho. O trabalho dele não era diário, tá vendo? Então, fomos batendo portas e sempre diziam que não iam conseguir lidar com uma criança com deficiência nas escolas. Tanto os professores como as próprias escolas diziam que essas escolas não são adaptadas para receber crianças com deficiência. Ela de estar aqui com muitas crianças vai cair, uma série de coisas, tudo para dizerem que eu não podia frequentar aquele ensino. Até que Jennifer conseguiu se matricular numa escola. Mas a saga da discriminação não parou. Passou-se um tempo, acabou meu pai conseguindo uma vaga, que eles disseram que iam fazer um teste. Iam me receber, mas para fazer teste. Para saber se eu ia conseguir me integrar e se ia conseguir me adaptar. Ok? Receberam-me. Comecei a frequentar aquela escola, acho que foi no ano seguinte. E não foi logo nos primeiros dias. Meus pais levavam para a escola, vice-versa, para casa. Então os amiguinhos ali, os colegas, sempre me olhavam com olhando. Quem é esta criança? E me recordo que naquela altura eu era a única criança com deficiência naquela escola. Então as atenções eram a dobrar. Todo mundo olha para ti, você basta passar, todos param para te vir a passar. E depois às vezes a te apontarem, a falarem coisas. Sua coxa, não sei o quê. E os professores não faziam nada. Então, mas sempre que eu voltava para casa, eu sempre... E foi em casa onde Jennifer buscou forças para superar as adversidades impostas pela sua condição física. Para ir à escola, por exemplo, ela buscava apoio nos seus pais e nas suas irmãs, sobretudo nos dias de mau tempo. As minhas irmãzinhas também faziam de tudo para me acompanhar. Elas foram crescendo. Quando já fiz o ensino secundário, elas já eram um pouco crescidas. Às vezes elas me levavam para a escola para ir me deixar. Isso para facilitar o peso, porque eram muitos livros, muitos cadernos, então eu não conseguia gerir aquele peso ali. Para diminuir o peso, elas me acompanhavam. E às vezes eu saía de casa um pouco atrasada, então para acelerar um bocadinho o passo eu precisava delas. Então eu segurava na mão delas ou no ombro delas, caminhava e chegava a tempo. É assim, ela precisava de ajuda para carregar a pasta, ajuda para caminhar, no sentido em que ela, ao caminhar, tinha que apoiar a muleta, então ela tinha que apoiar com a outra mão no nosso ombro, percebe? Então, nós carregávamos a pasta dela e ela apoiava-se no nosso ombro, caminhava e íamos deixar na escola. À volta também, idem. Era o mesmo processo que a gente fazia. Aquilo é direito para nós. Não foi uma coisa intermediária. Por isso tivemos que aguentar tudo o que deveria se aguentar. E foi desta forma que Jennifer frequentou a escola. Concluído o ensino secundário e na tentativa de encontrar explicação para os mistérios à volta da deficiência, ela juntou-se a associações de pessoas com deficiência, onde entendeu que a sua condição não devia ser motivo para nenhuma limitação. Então, o que eu fiz? Quando termino a 12ª, eu começo a querer seguir a área social. Porque eu queria perceber muito bem este mundo. Então eu disse, eu vivo com pessoas sem deficiência. Elas não têm muito a me dizer. Acho que eu preciso de conviver com pessoas com deficiência para perceber uma e outra coisa. Então começo... Na altura, meu pai não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, não sei o quê. Então, comecei a fazer trabalho voluntário. Nesse trabalho voluntário, fui me associar à DEMO, que é a Associação Mãe das Pessoas com Deficiência. Mas da DEMO, não me senti bem integrada.
Depois me filiei a uma associação de jovens técnicos com deficiência de Moçambique. Chamava-se Sinfortécnica. Então, nesta associação, eu tive já vários benefícios lá. Fizemos vários trabalhos de comunidade, esse trabalho de sensibilização. Então, naquele trabalho de sensibilização, eu pude responder algumas perguntas que eu fazia aos meus pais, eles não tinham resposta. Então, fui fazendo, porque eu fui conhecendo muita gente com deficiência. Fui fazendo um trabalho de sensibilização que servi como referência para algumas pessoas com deficiência. Eu fui vendo que, às vezes, aquilo que eu penso que é problema para mim, para os outros, nem é. Há pessoas que têm um problema gravíssimo que eu. Então, a proteção excessiva é uma prática que caracteriza as famílias de pessoas com deficiência. Jenifa não foi exceção, sobretudo quando ela decidiu construir família. A fase do namoro, né? Aquela pessoa, será que essa pessoa está a namorar a ela porque gosta dela? Essa pessoa está a namorar a ela porque ouviu alguma coisa. Essa pessoa vai lhe fazer feliz, não vai lhe magoar. Então, eu sentia um bocadinho de receio deles. Nós crescemos super protegendo a minha irmã, porque os nossos pais já super protegiam a minha irmã. Então, nós já sabemos daqueles problemas todos que tínhamos que enfrentar, de carregar para a escola, de pôr água na bacia para tomar banho, de ver as horas, até cozinhar, essas coisas. Nós vimos que se ela fosse ao lar, realmente, nós pensamos que talvez ela não pudesse conseguir fazer o que as pessoas quisessem. Mas a abertura de Jenifa permitiu-lhe interagir com diversas pessoas e fazer vários cursos que lhe possibilitaram ter outra visão do mundo, o que inclusive lhe abriu portas ao emprego. Hoje ela é uma pessoa independente, o que deixa a sua família orgulhosa. A aprendizagem que eu tenho tido com a mami é que nós nunca podemos desistir. Se a gente quer, a gente tem que ir atrás. Não esperar que alguém faça por nós. Porque dificilmente há sempre alguém que te dá a mão sinceramente. Pode dar a mão para poder te tirar. Então ela ensinou que não, tu não podes depender dos outros. Não podes depender de mim. Tu tens que seguir as suas coisas sozinho. Simplesmente não podemos limitar as pessoas. Podemos deixar as pessoas voarem até onde puderem. E se caírem, a gente vai lá e busca, né? Mas deixar voar é importante. Deixar que fluam é importante. Pois é, uma história que inspira. Vamos a uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Depois da história de Jenifa Edson, continuamos a fazer outras histórias que inspiram as pessoas com deficiência. Inocêncio Zandamela é um jovem com deficiência auditiva adquirida na infância. Fez a licenciatura na África do Sul e o mestrado nos Estados Unidos da América, 2 países falantes de inglês. Hoje é professor na Escola Secundária Josina Machel, em Maputo. A pergunta que lhe deixa curioso é a mesma que também nos deixou curiosos. Como foi possível um jovem com deficiência auditiva de um país falante de português formar-se num país falante de inglês? Veja a resposta na peça. Inocêncio Zandamela é professor na Escola Especial número 1, na cidade de Maputo. Ele perdeu a audição na infância quando frequentava o ensino primário. Fez o ensino secundário e superior com deficiência auditiva.
Eu nasci ouvinte, perdi a audição, já crescido, e para estar na sala de aulas era tão difícil, e porque também o professor só escrevia e eu tinha que ler e para poder exercitar a matéria. Mas essa foi uma das grandes barreiras que eu tive, porque os professores não conheciam a língua de sinais. E com a minha 4ª classe, 5ª classe, fiquei surdo. E 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª até 12ª classe, eu fiz essas todas as classes sem ouvir. Era muito difícil, porque o professor também não conhecia a língua de sinais, mas eu sozinho tive que exercitar e até conseguir alcançar o que eu mais almejava. Inocêncio sentiu na pele as dificuldades enfrentadas pelas pessoas surdas para terem acesso à educação. Começa pela base, e depois, desde o ensino primário até o ensino secundário, é um grande desafio para pessoas surdas poderem estudar. Tem tido várias barreiras. Essas barreiras por quê? Por exemplo, temos os professores, temos lá os alunos estão a ser formados, os professores também não foram formados em língua de sinais. Então, o surdo deve aprender, mas com estas barreiras, tanto para leitura. Mesmo assim, a vontade de se formar e ajudar outros surdos a terem acesso à educação foi mais forte do que qualquer barreira. Inocêncio fez a licenciatura na África do Sul e o mestrado nos Estados Unidos da América, 2 países falantes de uma língua diferente da do seu país. E na América, as pessoas com deficiência têm direito de um intérprete, e que é para conseguir comunicar-se e aprender. Dizer que para esses países, são países que não usam a língua portuguesa, usam o inglês. E como avancei para fazer a minha licenciatura, eu cresci. Nasci ouvinte, com 4, 5 anos, 6 anos, foram fazer o diagnóstico no hospital. Fui até a África do Sul e lá fizeram o diagnóstico, recebi um aparelho, voltei a Moçambique e de novo viram que perdi essa audição. Foi de lá onde também comecei a aprender inglês com algumas pessoas surdas, e da África do Sul até cá, e tive o aparelho. E com o aparelho também ajudou-me. E aqui em Moçambique a preocupação que era para poder ler algo. E os meus pais, o meu pai também, e foi me ensinando português, inglês. Eu fiz essa comparação de como escrever e como ler. Então fui aprendendo gradualmente. Enquanto Inocêncio adquiriu a surdez na infância, Ângela adquiriu a cegueira ainda a frequentar o ensino primário. Fez o ensino secundário e superior em condições adversas. Ela era a única aluna com deficiência visual na sua turma. Eu estudei numa sala onde todos, não é, eram ditos normais, neste caso, né? Eu era a única pessoa com deficiência visual. E os professores ditavam apontamento, aquele percurso normal de como acontece a lecionação, né, de professor para aluno. Eu estava lá, no meio dos outros colegas, não é? Acontecia a explicação, eu tentava reter a matéria, eu tinha que usar muito a memória mesmo para reter a matéria. Em algumas vezes os professores, quando ditassem apontamentos, eram um pouco rápidos, porque a nossa maneira de escrever, ou seja, a maneira como as pessoas com deficiências visuais escrevem, de certa forma acaba sendo um pouco lenta, o ritmo de escrita é lento. Mas eu fui lutando, às vezes no intervalo, pedi a colegas para completar apontamentos, às vezes pela minha esperteza conseguia mesmo não é estar ao ritmo normal dos outros alunos. Então os professores discutiam todos os dias comigo. Mas como fazer para corrigir teus exercícios? Como fazer para corrigir teus testes, tuas provas? Mas sempre eu, não é, com os professores, não é, arranjávamos sempre formas de como fazer, né, para ultrapassarmos esta questão. Eu lia para os professores, não é? Os professores, alguns deles com curiosidade, não é? Outros aprendiam o braille para me apoiar. O fraco acesso à informação traz dificuldades no acesso ao emprego. Porém, mesmo com formação, as nossas fontes dizem não ter sido fácil aceder ao emprego.
área do emprego aqui em Moçambique tem sido muito, mas muito difícil. E a percentagem das pessoas surdas a trabalhar tem sido muito reduzida. E eu fiz a faculdade, voltei e quis estar a trabalhar com os surdos, quis estar lá a trabalhar no ensino especial. Então, para estar lá a trabalhar com pessoas surdas, as pessoas lá perguntaram, mas tudo bem. Preparei os meus documentos e levei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi muito difícil para conseguir. Passando o tempo, houve um concurso, preparei de novo os meus documentos e, por sorte, nesse concurso, dizer que antes eu não fui aprovado, mas depois de ter tido esse concurso, vi no jornal, e isso era a Visão Mundial, no momento, vi no jornal e eu não coloquei lá, isto é, eu não disse que era uma pessoa surda. Só queria uma pessoa que pudesse formar-se. Eu fui entregando os meus currículos, fui solicitado e fui aprovado. Lá sentei-me com eles, que era para uma entrevista. Lá fui e usei o meu intérprete, que é o meu irmão. Fui com o meu irmão para fazer a interpretação. E lá perguntaram quem era Inocêncio e eu disse que o Inocêncio sou eu. Então eu disse, ele é o meu irmão, ele é que é o intérprete. E lá sentamos, conversamos e perguntaram se podia também estar a trabalhar nas províncias, e porque era a Visão Mundial que ia pagar. E na verdade eu disse sem nenhum problema. Para os cegos, a situação é bem mais complicada. Os concursos não são acessíveis. Porque muitas das vezes os concursos são lançados em jornais. Então, uma vez que os concursos são lançados em jornais, ele não tem aquela capacidade de ler um jornal, por exemplo. Então acabamos entrando de novo para o acesso à informação. Ele primeiro, para estar inserido no mercado de emprego, ele precisa ter informação que, se calhar, numa empresa X estão a contratar. Ok. Vamos supor que o jovem com deficiência visual tem essa informação. Ele pode meter o seu currículo, até pode o currículo ser bonito e ele até pode ser aprovado. Mas, no dia da entrevista, quando se deparam que é uma pessoa com deficiência visual, eles acabam criando histórias e a pessoa acaba não sendo contratada. Mas a determinação é sempre mais forte do que qualquer barreira. Eu concorri, não é, como uma pessoa normal, num concurso público, não é? E pronto, não foi fácil, né? Eu tive que mostrar minhas potencialidades, não é? Tive que mostrar, obedeci todos os requisitos exigidos, fui atrás, fui a uma entrevista, apesar de que notei muito receio, né, dos profissionais que estavam lá, por exemplo, a me entrevistar. Não foi fácil, mas eu tive que mostrar aquilo que eu sou, tive que mostrar as minhas potencialidades, né? Nada mais do que isso. Lutei e consegui. Mais uma história que inspira. Estes são os verdadeiros exemplos a serem seguidos. Porém, há que melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. Mesmo a pensar nisso, conversamos com o advogado Ricardo Mouresse para entendermos um pouco do quadro legal em Moçambique e do estágio de implementação das convenções sobre os direitos das pessoas com deficiência. Acompanhe a peça. O advogado Ricardo Mouresse defende que as escolas moçambicanas sejam adaptadas e preparadas para receberem alunos com deficiência. Quando falamos de acesso à educação para pessoas com deficiência ou com pessoas com necessidades educativas especiais, temos que ter em conta que não é a criança com deficiência que deve adaptar-se à escola, mas sim a escola que deve adaptar-se à criança com necessidades educativas especiais.
no sentido de que a criança tem que encontrar na escola um ambiente preparado para lidar com a sua, de acordo com as suas especificidades. A criança tem que encontrar na escola o professor preparado para lidar com as suas dificuldades, com a sua deficiência. Mouresse acredita que o fraco acesso à educação condiciona o acesso ao emprego para as pessoas com deficiência. A educação é a base, é a porta de entrada para quase tudo na vida, não é? Uma pessoa com deficiência, se estiver educada, se estiver preparada, está também preparada para o mercado de emprego. E se a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência, seja de que natureza, não tiver acesso à educação, esta pessoa, à partida, está prejudicada em relação ao seu futuro, quer para o mercado de emprego, quer para a vida social, nos termos gerais. Então, a educação é sempre a porta de entrada para a vida de qualquer pessoa, e para a pessoa com deficiência em particular é sempre esta chave para o sucesso. Para o advogado, não basta reunir alunos com deficiência nas escolas moçambicanas. É preciso que sejam reunidas condições para uma aprendizagem de qualidade. Daí que a educação inclusiva, na nossa opinião, tem que ser uma educação inclusiva de qualidade, com os materiais preparados para as tipologias de deficiência, com os professores preparados em termos pedagógicos, em termos de metodologias de ensino, para lidar com a criança com necessidades educativas especiais. O setor da saúde é outra área que necessita de reformas, na opinião de Ricardo Mouresse. No que diz respeito ao acesso à saúde, o próprio contacto, só o contacto inicial entre a pessoa com deficiência, principalmente com deficiência auditiva, com deficiência visual, já é uma barreira o contacto para com o enfermeiro, para com o médico, não é? Se falarmos da deficiência auditiva, a situação torna-se cada vez mais preocupante, porque a comunicação praticamente é barrada. O médico, o enfermeiro não está preparado para lidar, por exemplo, com uma pessoa com deficiência auditiva. É preciso alguém, intérprete de língua de sinais, para facilitar esta comunicação. E se estivermos perante uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, não tem a possibilidade de ler a receita, não tem a possibilidade, é inacessível a receita que é escrita numa linguagem comum, não é? É preciso que esta receita seja decifrada para que a pessoa com deficiência visual possa perceber o que é que está lá, não é? Então, e não só isto, temos visto várias vezes que o elemento de discriminação está assente, né? Se as pessoas ditas normais passam porque passam nas nossas unidades sanitárias e a situação é crítica. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. Um dado a destacar: não basta incluir as pessoas com deficiência. É necessário que as condições criadas sejam de qualidade. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Nesta edição, destacamos o mês da pessoa com deficiência. Aprenda a construir frases curtas sobre este assunto. A falta de acesso à educação é a pior de todas as barreiras. A pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que uma pessoa sem deficiência. Vamos dizer juntos? A falta de acesso à educação é a pior de todas as barreiras. A pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que uma pessoa sem deficiência. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa.
Estas foram as últimas imagens do programa da TV Surdo de hoje. Nós voltamos daqui a 7 dias.